Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Estamos gravando mais um vídeo para o canal Fonte de Bênção. E hoje, o vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre qual a solução que nós temos buscado para o nosso problema. Será que nós temos buscado a solução naquilo que nós podemos resolver de forma humana imediata? Ou será que nós temos buscado a resolução do nosso problema em Deus? Porque existe realmente dois caminhos. Toda vez que a gente está diante de uma dificuldade, nós podemos escolher qual o caminho que nós vamos seguir. Tentar vencer esse problema com as nossas próprias forças, ou então buscar a resposta de Deus e resolver esse problema através do agir de Deus. E com base nisso, nós vamos pegar aqui no texto aqui, no livro de Marcos, no capítulo 6, nós vamos estar lendo aí a partir do versículo 32, que está escrito assim, ó: E foram sós num barco, em particular, para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá, a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque era como ovelha que não tem pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. E como o dia fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Dai-vos de comer. E eles disseram-lhes: Iremos-nos e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhe: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse sentar a todos em ranchos, sobre a erva verde. E assentaram-se e repartiram de 100 em 100, e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus, abençoou e partiu os pães, e deu-lhe a seus discípulos, para que os pusesse diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém, glória a Deus. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, né? Muito pregada. Aqui onde que fala aqui sobre a multiplicação dos 5 pães e os 2 peixinhos. Mas hoje aqui nós vamos estar meditando de uma forma diferente sobre essa passagem. Em 2 cenários, né, digamos assim. Porque ali, quando nós estamos falando aqui sobre um problema, existia sim um problema. Qual o problema? Era que a multidão era muito grande e não tinha alimentação para todos. E os discípulos ali, eles escolheram a forma mais fácil de resolver esse problema. Qual seria? Dispensar a multidão. Ou seja, cada um iria retornar para sua casa e cada um ali iria, como se diz, né, se abastecer, se alimentar conforme pudesse. Às vezes, alguns vieram de lugares distantes, mas eles mesmos teriam que resolver aquela questão ali. Aquele problema, digamos assim, de não ter alimentação para todos. Essa é uma questão que muitas vezes a gente fala assim: como é que a gente resolve um determinado problema? Às vezes a gente procura o caminho mais fácil. Às vezes a gente procura resolver o problema do nosso modo, do nosso jeito, que nós imaginamos que seja a forma mais fácil de resolver aquele problema ali. Mas essa forma mais fácil, ou do nosso modo de ver, é a forma onde que o homem ele resolve, onde que ele que vai querer dar uma solução para aquele problema ali. Só que existe um outro caminho. E este outro caminho é o caminho que, às vezes, muitos não conseguem acessar, que é o quê? Que é através de Jesus. Porque Jesus, ele sabia que a multidão era grande. O que ele perguntou? Ele perguntou se o que tens ali, ou seja, o que tem aí para oferecer para que eu possa multiplicar, para que eu possa estar resolvendo esse problema. E foi achado ali 5 pães e 2 peixinhos. E aí que entrou o sobrenatural de Deus. É onde que, quando a gente passa por um problema, ou uma dificuldade, uma situação mais difícil, existe aí realmente 2 caminhos. Eu tentar resolver do meu próprio jeito, onde que muitas vezes as pessoas seguem por este caminho, a maioria das pessoas seguem por este caminho, ou então resolver entregando para Deus, para que Deus possa estar resolvendo, nos ajudando nesse problema. E muitas pessoas não conseguem fazer isso. Você acha que quando Jesus perguntou ali quantos
se tinha alguma coisa, e vieram e disseram para ele que tinha 5 pães e 2 peixinhos, você acha que muitos não duvidaram? Pelo número da multidão que tinha ali, como é que aqueles pães iriam alimentar todos? Como que aqueles peixes ali iriam alimentar todos? Só que tem uma coisa, Deus não se explica, não tem como explicar milagre, milagre não se explica. Então Jesus pegou aqueles pães ali, pegou aqueles peixes e se multiplicou aqueles peixes ali. E quantas vezes nós estamos passando por uma dificuldade e por um problema, a gente pensa assim, não tem mais jeito, não tem mais solução. Só que Jesus vem e nos pergunta, né, o que tendes aí? Às vezes é uma coisa pequena, às vezes é uma coisa que pra gente é insignificante. Só que para Deus não é, para Jesus não é. Porque se a gente tem algo para oferecer, Ele vem nesse algo que nós estamos oferecendo para Ele, e ali Ele trabalha em cima e Ele multiplica. E Ele faz realmente o milagre acontecer. Veja bem, não foi multiplicado pães do nada. Jesus não criou pães, Jesus não criou peixes ali do nada. Claro que Ele poderia fazer isso, pelo poder que Ele tem. Mas Ele pegou do que já tinha para se multiplicar e para ir crescendo cada vez mais. A palavra fala que alimentou o quê? Mais de 5.000 homens. E ainda sobraram, 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Isso mostra para nós também que quando Deus ele faz um milagre nas nossas vidas, Ele faz com fartura, com sobra. E não deixou de desperdiçar, porque Jesus falou também para juntar todos os pães que sobraram ali, todos os peixes. Então Deus cuida de nós de uma forma tremenda. Basta nós fazer o quê? Decidir qual caminho que nós vamos seguir. Se nós vamos tentar vencer as nossas dificuldades, os nossos problemas com as nossas próprias forças, com as nossas próprias mãos, ou se nós vamos confiar que Deus ele vai resolver por nós, que Ele vai trabalhar em nosso favor. Cada um tem que tomar essa decisão. Não tem como eu ficar no meio do caminho, ter uma meia decisão, digamos assim, né? Eu confio em Deus, mas eu vou fazer a minha parte aqui, nesse sentido que eu vou tentar agilizar o processo. Ou então, eu estou agilizando o processo, estou fazendo, assim, agora eu vou contar com Deus para me ajudar, se eu já tomei uma determinada ação. Isso não é fé, isso não é confiar em Deus. Então nós temos que tomar realmente uma posição. Eu vou esperar em Deus e vou confiar em Deus que Ele vai me ajudar no meu propósito aqui e crer na solução divina. Então eu creio de verdade. Eu espero do Senhor de verdade. Amém? Glória a Deus. Esse é o vídeo dessa semana. Você pode estar curtindo, pode estar compartilhando, levando outras pessoas também a estar meditando nas palavras que a gente tem colocado aí no canal. Que Deus possa estar te abençoando grandemente. Amém? Que essa palavra, se ela te ajudou, compartilhe com outra pessoa. Assim como pode parecer que seja mínimo, para outra pessoa pode ser multiplicado e ser bênção na vida dela também. Deus te abençoe. Fique firmes.